Prepare-se para uma viagem selvagem por um mundo cheio de surpresas, comportamentos bizarros e habilidades impressionantes que só a natureza é capaz de proporcionar. No vídeo de hoje, você vai descobrir curiosidades do mundo animal que vão explodir sua mente. Imagine um animal que consegue viver sem cérebro ou outro, que é praticamente imortal. Parece coisa de ficção científica, mas são fatos reais que a ciência comprova. E não para por aí. Tem bicho que troca de sexo. E até um que literalmente explode para salvar sua colônia. A natureza não segue lógica humana, e é isso que torna tudo ainda mais fascinante. Então, se você acha que já viu de tudo, espere só até conhecer os protagonistas dessa lista. Fica comigo até o final, porque a última curiosidade vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre a vida animal. O polvo. Uma criatura que parece ter saído diretamente de um conto de Júlio Verne, com seus tentáculos ágeis e inteligência surpreendente. Mas acredite, a realidade é ainda mais fascinante do que a ficção. Os polvos são verdadeiros mestres da camuflagem, capazes de mudar a cor e a textura da pele em segundos para se misturarem ao ambiente. Imagine só. Você está observando um recife de coral, quando, de repente, uma parte dele se move, revelando um polvo com olhos que parecem nos observar com uma sabedoria ancestral. E por falar em olhos, a visão desses cefalópodes é excepcionalmente desenvolvida, permitindo que enxerguem detalhes que nós, humanos, jamais notaríamos. Mas as surpresas não param por aí. Os polvos são verdadeiros Houdines do mar, conhecidos por suas fugas espetaculares de tanques e aquários. Eles conseguem se espremer por espaços minúsculos, manipular objetos com seus tentáculos ágeis e até mesmo abrir potes com suas fortes ventosas. E se você acha que já ouviu de tudo, espere até saber que os polvos possuem 3 corações que bombeiam sangue azul. Isso mesmo, você não ouviu errado. Sangue azul, rico em hemocianina, uma proteína que contém cobre e é mais eficiente em transportar oxigênio em águas frias e profundas. E essa inteligência toda, de onde vem? Bem, os polvos possuem o sistema nervoso mais complexo entre todos os invertebrados, com uma quantidade impressionante de neurônios distribuídos não apenas pelo cérebro, mas também pelos tentáculos. Isso significa que cada tentáculo pode pensar por si próprio, tomando decisões independentes do cérebro central. É como se cada braço tivesse uma mente própria, trabalhando em conjunto para realizar tarefas complexas, como abrir conchas, caçar presas e explorar o ambiente ao redor. E quando se sentem ameaçados? Os polvos liberam uma tinta escura na água, criando uma cortina de fumaça que confunde os predadores e permite que escapem ilesos. É uma estratégia de defesa brilhante, que demonstra a capacidade desses animais de usar a inteligência e os recursos à sua disposição para sobreviver em um mundo cheio de perigos. As profundezas dos oceanos escondem segredos que desafiam a nossa compreensão sobre a vida e a morte, e um desses segredos atende pelo nome de Turritopsis dohrnii, uma espécie de água-viva que parece ter encontrado o elixir da juventude eterna. Imagine só, um ser vivo capaz de reverter seu ciclo de vida, voltando a um estado juvenil quando envelhece ou enfrenta condições adversas. É como se nós, humanos, pudéssemos voltar à infância após atingir a velhice, reiniciando o relógio biológico e vivendo por tempo indeterminado. A Turritopsis dohrnii, também conhecida como a água-viva imortal, possui essa capacidade extraordinária de regeneração celular. Quando ameaçada, ferida ou em processo de envelhecimento, essa pequena água-viva não se entrega à morte. Em vez disso, ela se retrai, formando uma pequena bola de células indiferenciadas, como se voltasse a ser um embrião. A partir desse estado primordial, a água-viva pode se transformar novamente em um pólipo, a fase inicial do seu ciclo de vida,
e reiniciar todo o processo de desenvolvimento. Essa capacidade de voltar no tempo biológico tem fascinado cientistas do mundo todo, que buscam desvendar os mecanismos por trás dessa imortalidade biológica. Imagine as possibilidades se pudéssemos replicar esse processo em humanos. Doenças degenerativas, como o câncer e o Alzheimer, poderiam ser combatidas, e o processo de envelhecimento poderia ser revertido, prolongando a vida humana indefinidamente. Mas a Turritopsis dohrnii nos ensina que a imortalidade não significa invulnerabilidade. Essa pequena água-viva ainda está sujeita a perigos como predadores, doenças e mudanças drásticas no ambiente. Sua imortalidade biológica é um mecanismo de sobrevivência, uma forma de garantir a perpetuação da espécie em um mundo cheio de desafios. E o mais intrigante é que essa criatura extraordinária, com um poder que desafia as leis da natureza, é na verdade um ser minúsculo e delicado, quase transparente, que passa facilmente despercebido nos oceanos. A Turritopsis dohrnii nos lembra que as maiores maravilhas da natureza podem estar escondidas nos lugares mais improváveis, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos. A busca por desvendar os segredos da água-viva imortal continua, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender os mistérios da vida e da longevidade. Quem sabe um dia, inspirados pela sabedoria da natureza, possamos desvendar os segredos da juventude eterna. Nas profundezas do oceano, camuflado entre corais vibrantes, vive um predador com uma força desproporcional ao seu tamanho: o camarão-mantis. Esse pequeno crustáceo é um mestre do Kung Fu marinho, capaz de desferir golpes com a força de uma bala de revólver. Seus apêndices disparam com uma rapidez estonteante, gerando cavitação que libera calor, luz e ondas de choque. O camarão-mantis também possui uma visão super desenvolvida, com 16 tipos de cones, enxergando luz ultravioleta e infravermelha. Essa visão, combinada com sua força e velocidade, faz dele um predador formidável. Durante o acasalamento, exibem danças ritualísticas com padrões de luz polarizada. O camarão-mantis é um exemplo fascinante de como a evolução molda habilidades extraordinárias. O mundo natural está repleto de surpresas, esperando para serem descobertas. Adentrando as florestas tropicais do Sudeste Asiático, encontramos uma criatura que leva a lealdade ao extremo: a formiga Camponotus saundersi. Essa pequena guerreira é um exemplo impressionante de como a evolução pode moldar comportamentos altruístas e instintos de sacrifício em prol da comunidade. Imagine só: abrir mão da própria vida para proteger o formigueiro e garantir a sobrevivência da colônia. Esse é o preço que a Camponotus saundersi está disposta a pagar. Em meio à imensidão da floresta tropical, a colônia de Camponotus saundersi pode parecer insignificante. No entanto, essa comunidade de formigas trabalhadoras e soldados abriga um segredo mortal. Cada formiga carrega em seu corpo uma glândula repleta de um líquido viscoso e tóxico, uma arma química letal que pode ser acionada em momentos de perigo extremo. Quando um predador ameaça a colônia, as formigas soldados entram em ação, formando uma linha de defesa implacável. Se a situação se torna insustentável, se veem encurraladas sem chance de fuga, as Camponotus saundersi recorrem à sua última e mais extrema linha de defesa: o autossacrifício. Em um ato de extrema coragem e abnegação, as formigas contraem violentamente seus músculos abdominais, rompendo a glândula de veneno e liberando um jato tóxico em direção ao inimigo. Essa explosão suicida, que marca o fim da vida da formiga, cria uma nuvem pegajosa e letal, capaz de deter o avanço do predador e proteger a colônia. Essa estratégia de defesa suicida, conhecida como autotisis, é um exemplo extremo de altruísmo no reino animal. As formigas Camponotus saundersi
demonstram que a sobrevivência da colônia está acima da individualidade, um princípio que ecoa em toda a estrutura social desses insetos fascinantes. Mas a autotáisis não é apenas um ato de bravura cega. É uma estratégia calculada que visa maximizar o impacto do sacrifício. O veneno liberado pelas formigas é altamente viscoso e possui um odor pungente, que serve como um aviso para as demais formigas da colônia sobre a presença do inimigo. Além disso, a explosão suicida pode atingir múltiplos alvos, criando uma barreira química intransponível para a maioria dos predadores. A Camponotus saundersi nos mostra que a natureza é capaz de produzir comportamentos complexos e fascinantes, mesmo em criaturas tão pequenas e aparentemente simples. É um lembrete de que a vida em sociedade exige sacrifícios, cooperação e, em alguns casos, a disposição de se sacrificar pelo bem da comunidade. Imagine um mundo onde a sua identidade sexual não é fixa, mas pode mudar ao longo da vida, de acordo com as necessidades do grupo. Essa é a realidade dos peixes-palhaço, habitantes coloridos dos recifes de coral, que conquistaram a fama nas telonas com a animação Procurando Nemo. Mas a vida real desses peixes é ainda mais fascinante e complexa do que a ficção. Os peixes-palhaço vivem em anêmonas, organismos marinhos que oferecem proteção contra predadores em troca da limpeza e dos restos de alimentos deixados pelos peixes. Essa relação simbiótica é essencial para a sobrevivência de ambas as espécies, e a estrutura social dos peixes-palhaço é moldada por essa interação única. Dentro de cada anêmona, existe uma hierarquia social rígida, liderada por uma fêmea dominante, a matriarca da colônia. Ela é a responsável pela reprodução, depositando seus ovos na anêmona, que serve como um berço seguro para os filhotes. O macho dominante é o segundo na hierarquia, responsável por fertilizar os ovos da fêmea e proteger o território. Mas o que torna a dinâmica social dos peixes-palhaço verdadeiramente excepcional é a capacidade de mudar de sexo. Todos os peixes-palhaço nascem machos, e a fêmea dominante é a única capaz de se reproduzir. Quando ela morre, o macho dominante passa por uma transformação impressionante. Seus testículos regridem, e ovários se desenvolvem, transformando-o em uma fêmea. Essa mudança de sexo garante a continuidade da colônia, já que o novo casal alfa pode dar continuidade à linhagem. Essa mudança de sexo, conhecida como hermafroditismo sequencial, é um exemplo fascinante de plasticidade sexual no reino animal. Os peixes-palhaço demonstram que a identidade sexual não precisa ser fixa e imutável, mas pode ser moldada pelas necessidades do grupo e pelas pressões do ambiente. Imagine a surpresa do pequeno Nemo se ele soubesse que, após a perda da mãe, seu pai Marlin poderia se tornar uma fêmea. A natureza, mais uma vez, demonstra sua capacidade de criar soluções extraordinárias para garantir a sobrevivência das espécies. A próxima vez que você observar um cardume de peixes-palhaço em um aquário ou em um documentário, lembre-se da complexa vida social que se esconde por trás dessas cores vibrantes. É um mundo de hierarquias, transformações e estratégias de sobrevivência que desafiam as nossas concepções sobre identidade e adaptação no reino animal. E assim termina a nossa jornada por algumas das maravilhas do mundo animal. Mas não se preocupe, essa aventura não termina aqui. O reino animal é uma fonte inesgotável de surpresas e belezas, e mal podemos esperar para compartilhar mais curiosidades incríveis com você. Quer que eu faça um roteiro para a parte 2 com mais curiosidades bizarras e fascinantes do mundo animal? Deixe nos comentários quais animais você gostaria de ver na próxima aventura.